Bom dia, estimados confrades, confreiras e telespectadores. Hoje não teremos apenas uma live, teremos uma aula da base da literatura com nosso amigo Dr. João Lisboa. João Lisboa Cota, 61 anos, natural de Ponte Nova, fez o antigo ginásio do saudoso Dom Helvécio e antigo científico no Arquidiocesano em Ouro Preto. Formado em medicina na EMESCAM em Vitória, Espírito Santo. Especialização em cardiologia no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Casado, pai de 2 filhas, também médicas. Atua em Ponte Nova desde 1988. Autor de 3 livros: Reflexões num Campo de Lavanda, em 2008. Sinceras Ficções, em 2011. E As Escadas de Angélica, pela editora Quixote, em plena pandemia, em 2020. Vencedor de muitos prêmios literários, vários da Lepom, os quais tem muito carinho. Academia Mineira de Letras, Academia de Letras de Belo Horizonte, Academia Fluminense de Letras em Niterói, Academia de Letras de Ituiutaba, Academia de Letras de São João da Boa Vista, São Paulo, Presidente Prudente em São Paulo, Santos em São Paulo, Academia de Letras de Cachoeira de Itapemirim, entre outros. Com a palavra, o nosso amigo Dr. João Lisboa Cota. Bom dia. Eu queria agradecer primeiramente a pessoa do Júlio, que me convidou em nome da Lepom, para que eu pudesse falar alguma coisa sobre literatura. Então eu escolhi um tema que eu acho extremamente importante, que são as epopeias, que são textos que, de certo modo, formaram toda a literatura ocidental. As epopeias, elas reinaram desde a antiguidade da Mesopotâmia, 1000 e 2000 anos antes da Bíblia ser escrita, até o século XVII, quando a formação dos estados europeus, os países consolidados, uma nova mentalidade moderna, ela deixou de ser preponderante e o estilo romanesco, o romance que a gente conhece, passou a ser a forma de escrita mais importante. Então, a epopeia é um estilo denso, é um estilo que a gente tem que estar um pouco preparado para ler, porque, de certo modo, é meio distante da nossa realidade atual, mas nunca podemos esquecer que é a base da literatura ocidental, daquilo que a gente chama de Ocidente. Então, se de fato nós quisermos ter conhecimento de literatura, do ponto de vista mais concreto, essas leituras terão que ser obrigatórias. Eu não vou falar de todas, mas eu vou citar as mais importantes e eu vou nomeá-las, as relevantes e as que de fato eu li
para poder explicar um pouquinho sobre isso. O que é epopeia, né? Jorge Luiz Borges já dizia que existem 3 livros importantes para a humanidade, né? Ilíada, Odisseia, né, que foram as primeiras grandes epopeias, e a Bíblia, né? Todos esses 3 livros, eles, de certa forma, nos dão todos os dramas humanos, nos dão tudo o que precisamos saber sobre a humanidade, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de ação do homem, né? E essas epopeias, na verdade, são continuação desses grandes livros primordiais, né? A epopeia é um estilo nobre e grandiloquente, eu vou ler um pouquinho aqui para facilitar, tá? Que presta-se à exaltação de fatos narrados, desenrolados em cenários frequentemente monumentais, batalhas heróicas, viagens prolongadas e exóticas e a presença constante da ação de seres sobrenaturais, que podem ser monstros fantásticos ou deuses, né, do panteão greco-latino, que são elementos básicos do poema épico, assim como a evocação a uma musa, né? Ilíada e Odisseia, né, repetindo de novo, né, além de narrativas dos feitos heróicos, né, elas sobressaem os valores de espírito de nobreza, amizade, respeito à família, às tradições pátrias, que hoje, de certa forma, estão perdendo, né? Esses valores hoje são líquidos, né, no dizer do grande sociólogo Zygmunt Bauman, né, que faleceu há pouco tempo, mas também das fraquezas humanas, né, que nos acometem, né, acometem a todos, são as paixões, o egoísmo, o orgulho, o ódio desmedido. Quase todos esses textos, para que nós possamos compreendê-los de forma plena, é importante que se tenha, por exemplo, uma edição com rodapé, que são essas notas aqui, né, por baixo. Por quê? São textos difíceis, às vezes o português que se usa já não é mais usado, né? E tem muitas referências mitológicas. Então, se a pessoa não tiver afeito ao panteão greco-latino, ela vai ficar extremamente perdida, porque as divindades, elas, nessas epopeias, elas estão sempre atuando a favor de um, contra o outro e assim por diante. Na verdade, tem que ter uma estratégia de leitura, né, mais afinada, né? Um linguajar que é diferente do nosso hoje, né, do século XXI, a mitologia, que já não é mais importante para quase ninguém, né, a gente não conhece mais, a esfera de atuação dos deuses, de quem que os deuses gostavam mais, né, o estilo e as digressões, né, porque em todas essas epopeias que eu vou citar, no meio do texto, o escritor ele faz uma digressão, ele faz um comentário a favor de algum fato que deixou de narrar, de alguma colocação provocativa a respeito do mundo que ele vivia naquele então. Então, é importante que se leia devagar, tá? E o caráter trágico, né, que tem essas epopeias, né? Esse caráter trágico, ele nos traz uma noção ética, né, que devemos ser responsáveis pelas nossas ações, né? A visão ética, talvez, que a gente chama de hoje, né? Se atua de uma forma, essa forma vai ter uma consequência. Será que foi bom? Né? Todas essas epopeias, elas têm essa visão. E a poesia revela uma compreensão da natureza humana raramente igualada e jamais suplantada. Essas epopeias, por mais que nós queremos, às vezes, esquecê-las, elas são inigualáveis pelo trabalho hercúleo de quem as fez naquele momento. Então, começando essa narrativa que eu vou falar sobre esse monte de livros, né? Eu vou começar pelas mais antigas, né? As 2 grandes epopeias que a gente conheceu, né? Que a humanidade conhece, eu não as li, eu tenho resumo delas, tá certo? Em livros de mitologias. A primeira é a Enuma-Elish, que é o poema da criação do mundo sumério, e o Gilgamesh, que é essa epopeia aqui. Isso aqui é um livro, né, de mitos e lendas antigos. Gilgamesh é uma epopeia intricada, complexa, mas que eu quero comentar só um pedaço dela que é de relevância, pela importância dessas epopeias que vocês verão.
Gilgamesh, né, narra o encontro do herói Gilgamesh, que era o senhor de Uruk, né, que é uma cidade da Mesopotâmia, né, onde que é o Iraque hoje, o único ser humano o qual estava revelado a vida eterna. Foi-lhe dada a vida eterna. Ele encontra com Utnapishtim, que vivia em Surupak, fiel servo dos sábios do deus Ea. O deus Instar trazia problemas em meio aos homens. Então, no panteão também da Mesopotâmia, tinha vários deuses, né? Ea era irmão de Instar. E Instar, ele era um cara instável. Então, ele sempre trazia problema para os homens, né? E esses problemas dos homens, o que o homem faz com o problema? Guerra e inquietação. E os deuses ficaram revoltados com aquilo, né? Porque queriam dormir e não podia, entendeu? E Instar, toda hora, instava intriga entre os homens. E a intriga levava a algazarra, a balbúrdia, e os deuses não dormiam. Então, o que aconteceu? Enlil, que era um desses deuses irmão de Star, ele ficou chateado com isso e abriu as águas do mundo. Fez um grande dilúvio. E só que tem que Ea era muito amigo de Utnapishtim, soprou no ouvido dele para ele poder fazer uma grande arca, ele ir com a família dele e colocasse um casal de cada espécie. Então, ele navegou, né? A história é longa, e conta a história do dilúvio. Interessante que a Bíblia, né, nos conta essa história 1000 anos depois. Essa história foi narrada 1000 anos antes da Bíblia ser redigida, a Bíblia hebraica. Você vê que no fundo deve ter havido um dilúvio muito grande ali, uma chuva muito intensa, né? Uma enchente muito grande, que isso ficou impactado na memória dessas pessoas, porque se você for analisar quem foi Abraão, né, que é o patriarca, né, do povo hebreu, do povo judeu, ele saiu de Ur, que é uma cidade que não ficava longe de Uruk, e foi até a Terra Prometida, né, que é Israel. Ele levou toda essa tradição com ele. Viu, Júlio? Ele levou toda essa tradição mesopotâmica dessa enchente. Mas o mito de Gilgamesh já circulava por ali 1000 anos antes e já tinha um relato naquelas escritas cuneiformes, naquelas tabuletas de barro, né, que hoje a gente encontra nos museus aí fora. Então, essa foi a primeira grande narrativa de epopeia, que eu não a li, eu não a tenho, mas existe, mas eu tenho o resumo dela aqui num livro de mitos e lendas da antiguidade. Depois, no mundo hindu, né, tem a Mahabharata, né, do poeta Vyasa, que é um caráter filosófico e social, e a Ramayana, do poeta Valmiki, que é a vida de Rama. Depois disso, a grande epopeia vai ser a Ilíada e a Odisseia. Ilíada e Odisseia, na verdade, são os dois grandes pilares da literatura ocidental. Depois, um pouco mais tarde, vem Eneida de Virgílio. Então, primeiro eu vou narrar a Ilíada, que eu estou relendo, que é este livro aqui. Ele é uma tradução de Manuel Osório Mendes, que é a primeira tradução do português que a gente tem conhecimento. Foi feito no século XIX. É uma tradução um pouco complicada, porque ela tenta manter o ritmo do poema, e traz um português também, além de tentar recriar no grego toda a métrica, né, de Homero, ele traz também palavras um pouco inusuais, porque ele, para você tentar fazer uma métrica, você às vezes procura palavras que vão encaixar direito. Então é um texto que, se não tiver rodapé, não consegue ler. Mas no mundo de hoje a gente tem outras edições mais facilitadas. São traduções mais literais e tem traduções também que pegaram os versos e esticaram, colocaram em forma de prosa. Facilita a leitura. Mas do ponto de vista poético, é importante ler assim, se a pessoa estiver preparada, porque ela vai ver a densidade de uma poesia. É um livro espesso. Então agora nós vamos começar com o que de fato interessa
para o mundo ocidental, né? Que começa com Ilíada, né? Que é a maior obra já realizada da literatura universal. Para que nós possamos entender a Ilíada, né? Nós temos que situar o fato na história e as pessoas que participaram desse fato, né? A Ilíada narra não a Guerra de Troia, igual muita gente acha, né? A Ilíada narra 2 meses do 9º ano da Guerra de Troia. A beleza está aí, né? E essa guerra provavelmente aconteceu no século XII a.C., lá para o ano 1100, né? Na cidade grega de Ilion, né? Ou Troia, eu tive a oportunidade de conhecer, ver as ruínas. E na verdade é o seguinte, né? Era a guerra entre os aqueus, que era uma civilização micênica, né? Que foram povos antigos que ocuparam o Peloponeso, né? De origem indo-europeia, com os povos troianos, né? O povo troiano que vivia ali na cidade de Troia, né? Que ficava na Ásia Menor, né? Em frente à Grécia, onde que hoje é a Turquia Ocidental, né? E com a dominação dos dórios, né? Que eram uma tribo, né? Que veio do norte, aniquilou toda essa cultura creto-micênica. Então, onde situa a Ilíada aí? Homero, lá para o século 8 a.C., ou seja, em torno de 300 anos e pouco depois dos acontecimentos, ele já na Jônia, né? Jônia é essa Ásia Menor, né? Onde se situa não muito longe de Troia, né? Ele narra esses fatos, tá certo? Muita gente fala, Homero existiu? Ninguém sabe direito. O que nós sabemos é o seguinte, que esses poemas, eles vieram da tradição oral. E nessa época, o poeta era um aedo, um bardo, geralmente eram cegos, itinerantes que andavam por toda a Grécia, por toda a Ásia Menor, né, a Jônia, e cantavam esses feitos. Provavelmente Homero nasceu em Esmir, uma cidade litorânea muito bonita ali, que não fica distante de Troia e Éfeso. E ele narrava esses fatos, né? Os poetas narravam lá para o ano 800 antes de Cristo. Um poeta, provavelmente com o nome de Homero, ele talvez transcreveu toda essa tradição oral desses aedos, desses bardos que cantavam esses feitos. Na verdade, esse povo que vivia na Jônia nessa época, ele cantava as glórias do seu povo, né? Que foi dizimado pelos dórios, né? Que foi engolida essa civilização dórica. É aí que a beleza é que começa a Ilíada. Então a Ilíada, na verdade, ela não narra a Guerra de Troia, ela narra um pedacinho, alguns meses do 9º ano. Como, quando Homero escreveu isso, a Ilíada, para as pessoas estavam familiarizadas, né, com os mitos gregos e conheciam muito bem histórias sobre isso, ele não traça um desfecho importante, nem do começo, nem do fim. Né? De modo que, para que nós possamos entender isso aí, você tem que entender a história e tem que entender o porquê da Guerra de Troia. Né? A Guerra de Troia, na verdade, ela foi motivada, né, por rapto de Helena. Né? Helena, né, era esposa do rei espartano Menelau e foi raptada por Paris, que filho do rei primo da cidade de Troia. Paris, né, na sua mocidade, escolheu uma divindade. Tinha várias divindades para ele escolher para ser a sua protetora. Ele escolheu Afrodite ou Vênus. O que Afrodite representa? Afrodite representa o amor, o sexo, representa o prazer carnal. E como Helena era tida como a mulher mais bonita daquele então, do mundo onde eles viviam, ele a raptou. Ele foi visitar o rei Menelau em Esparta, apaixonou por ela e raptou. Esse foi o motivo da Guerra de Troia. E a guerra narra um episódio lá do 9º ano. E é importante que a gente saiba o seguinte, na Guerra de Troia tinha 3 grandes guerreiros que lutavam a favor dela. Patroclo, Aquiles, que é o principal,
e Ulisses, que é Odisseu, que vai ser herói da próxima epopeia, que é a Odisseia. O livro ele inicia com um problema. Agamenon era chefe do exército grego. Ele tira de Aquiles uma escrava chamada Briseide, que Aquiles raptou, né, nessas investidas, né, da guerra. E o pai de Briseides era um sacerdote de Apolo. Então criou todo um problema. Então Ulisses acabou conversando Menelau de entregar, né, a sua escrava. É importante que a gente entenda o texto. Na Guerra de Troia, nós temos os grandes guerreiros do lado grego e os grandes guerreiros do lado troiano. Os guerreiros importantes do lado grego eram Aquiles, que era filho de Tétis e do mortal Peleu, né, o rei de Fítia, né, que é na Tessália hoje, que é uma região do norte da Grécia. E do lado grego, nós temos Enéas, que vai ser o herói da Eneida, e Heitor. A guerra, na verdade, inicia lá por no ano, né, quando Agamenon, chefe do exército grego, tirara de Aquiles o mais valoroso dos guerreiros gregos, né, a sua cativa Briseide, que era uma escrava que ele pegou. Então, o que Aquiles faz? Eu não quero guerrear mais. Ele sai da guerra. E como ele era o guerreiro mais importante, ele retira da guerra. E retirando da guerra, os gregos começam a perder terreno, começam a ter muita morte. Por isso que aí é a lição, vamos falar que é a lição moral, é a mensagem moral do livro. Quando a gente toma uma atitude, a gente tem que ser corresponsável pelas coisas que vão advir daquilo ali. Então a Grécia começa a perder muitos guerreiros, e ele manda no lugar dele, né, para poder minimizar isso, um grande amigo que foi criado junto com ele, que é Patroclo, que era outro grande guerreiro ao lado de Ulisses. E nessa confusão toda, Patroclo é morto pelo Heitor, que é o filho do rei Primo de Troia. E depois disso, Ulisses fica muito revoltado e entra na guerra e acaba vencendo. Então, esse calhamaço todo aqui de poemas conta só esse pedacinho, tá certo? A ira de Aquiles, o primeiro canto é a ira de Aquiles, é quando Aquiles fica, né, Agamenon tira dele Briseida, ele se retira da guerra, aí vem toda uma narrativa que os deuses entram em ação, fica na época do lado de um, do lado de outro, até ele retornar na guerra, né, por causa da morte de Patroclo, e acaba matando Heitor, que era o filho do rei e o mais importante. E naquela época era importante para um guerreiro, quando ele matasse um oponente importante, ele retirava suas armas, retirava a armadura e queria destruir o corpo também, porque aquilo era um modo de vencer, para poder inclusive atrapalhar a vida a ida da alma dele para o mundo eterno, porque segundo a mitologia naquela época, uma pessoa só ia descansar, só ia para o reino dos mortos mesmo tranquilo, quando ele tivesse um sepultamento digno do seu corpo. Então, um pedaço grande disso aí é Ulisses tentando não devolver o corpo para o rei Primo, que por fim devolve, e Heitor vai ter digamos assim, né, um funeral digno de um herói, e com isso a alma dele pode ir descansar de certa forma tranquila. Então, essa é a história. Então é bom que se saiba que a Ilíada não é a história da Guerra de Troia. Esses fatos que a motivaram, que é o rapto de Helena, isso está toda incluída aí dentro, é comentado, são digressões que são feitas, né? São recheios do texto, mas na verdade é uma lição moral que a gente tem que entender da Ilíada. Ou seja, Aquiles, que era a pessoa mais valorosa para o mundo grego, se retira por um capricho, que roubaram dele uma escrava, e com isso há uma perda muito grande de heróis, de morte de muita gente, e depois ele abre o olho
e volta. Então a mensagem que se tem que ler a Ilíada é a seguinte: quando a gente tomar uma atitude, a gente tem que pensar nas consequências. Essa é, digamos assim, a lição moral da Ilíada. Mas a Ilíada hoje ela não é tão sedutora como o segundo livro de Homero, que é a Odisseia. Né? A Odisseia é contra o fim dessa guerra. Né? Quando acaba a guerra de Troia, né, que os gregos são vencedores, Homero tenta voltar para sua cidade natal, né, que é Ítaca, né, que é uma ilha pequena no Mar Jônico. E essa viagem demora 10 anos. E é um livro, na verdade, é uma poesia, na verdade, que lembra um pouco do romance moderno. Há uma narrativa, do jeito que lida, é sanguinária, é um pouco indigestiva para o mundo atual, que tem cenas horríveis de gente matando, de lanças perfurando as pessoas, de animais comendo corpos na planície. A Odisseia é o contrário, é uma grande aventura, né? Ulisses sai de barco com seus amigos, tentando voltar para casa, e ele sai perambulando pelas ilhas do Mediterrâneo e vai tendo esbarrões ali. Ele fica preso pela feiticeira Circe, que apaixona por ela. Ele vai na terra dos ciclopes, né, e vence um ciclope, que é um gigante de um olho só. E ele passa pelas sereias, consegue, né, tampando os olhos e o ouvido, o canto das sereias. Quer dizer, então é toda uma mitologia também que reporta a coisas do dia a dia, né? Mas a grande mensagem é o seguinte: a Odisseia começa no palácio de Ítaca, né? Homero era o rei de Ítaca, uma pequena ilha ali próximo da Albânia. E nesse palácio, né, a sua mulher Penélope, né, sem saber o que aconteceu, né, a guerra acabou e Ulisses nunca aparecia. Então um monte de pretendentes chegavam ali. Começa até que, se não me engano, 108 pretendentes. Esses pretendentes abusam, né? Entra na casa de Ulisses, come sua comida, maltrata os empregados e fica querendo cortejar a mulher. Mas Penélope é o símbolo de uma mulher casta. Ela espera a chegada de seu marido. E nesse meio tempo, tem ali o filho dele, Telêmaco, que era criança ainda, adolescente, ficando adulto. Então Telêmaco fica ali: eu tenho que proteger minha mãe. Esses homens todos aqui invadindo, comendo nossa comida, querendo proteger minha mãe. E todo dia chegava um e me mostrava suas habilidades de força, de oratória, né? Porque Ulisses era tido como uma pessoa muito inteligente, muito astuciosa. Tanto é que na Guerra de Troia, né, foi ele que, no Ilíada não cita isso, mas na tradição oral, foi ele que fez o famoso cavalo de Troia, né, e colocou lá dentro. Ele é descrito com um adjetivo que a gente não usa muito hoje em dia, mais industrioso, ou seja, ele era criativo demais. Então, começa assim. E Penélope, naquele tumulto todo, né, príncipes, né, reis de outras ilhas do lado iam lá cortejá-la, ela, sempre lembrando de seu marido, ela ficava ali no meio, né, do caminho, né, e falava: eu estou tecendo uma tela aqui, né, um grande tapete. No dia que eu acabar de tecer, eu vou escolher alguém, né. Isso foi 10 anos. Então ela tecia de dia, de noite ela destecia a tela. Tecia de dia, de noite destecia. E o tempo foi passando. E Ulisses, depois de peregrinar por essas ilhas todas, né, ser cativo de feiticeiras que lhe prometiam a vida eterna, né, igual Circe, mas ele não queria ter vida eterna, né. Porque, como todo herói, né, ele quer a fama, né? O que adianta ter vida eterna preso numa ilha? Eu quero ter a fama de ser reconhecido como um herói da Guerra de Troia, né, de ter, né, feito a maior astúcia de levar o cavalo lá para que a guerra se acabasse, que no fundo não é narrado, mas Aquiles acaba morrendo, né, nessa guerra também. Só sobrou Ulisses. Então, Ulisses, depois disso tudo, cria mais a última grande artimanha, né? Ele chega, né, como mendigo no palácio, né? Chegando como mendigo, ninguém o reconhece. Depois de 10 anos, já está mais velho, né? E ele começa a observar, né, quem são os pretendentes,
quem de fato está do lado dele, né? Se os serviçais já não servem mais a ele, sim, esses novos intrusos. Então ele começa a estudar a situação para poder agir. E também vai ver se sua mulher está sendo fiel a ele, porque nessa época existia, né, um machismo muito grande, né? Do jeito que na Ilíada não tem, né? Na Ilíada não tem, né? Menelau, quando chega, ele acaba sendo morto, porque a mulher dele o trai. Na Odisseia, sim. Penélope é o protótipo da casta, né? Aquela mulher que espera. E interessante que esse livro é tão complexo, né? Ele traz todas essas narrativas humanas, né? Que todos nós escrevemos depois. Tudo que a gente faz, na verdade, é inspirado em problemas aqui. É que a primeira pessoa a reconhecer não foi ninguém, foi seu cão Argos, já velho, já sem andar direito. Foi o primeiro a reconhecer Ulisses, né? Então é muito interessante disso. E por fim, né, ele conta para Telêmaco, né, que é o seu filho, e eles acabam derrotando esses intrusos todos, e ele se restabelece novamente como rei de Ítaca. É uma narrativa muito interessante. Eu acho que mesmo para os dias atuais, eu acho que as pessoas deviam ler, deviam começar primeiro com a Odisseia, que ela é mais palatável, ela tem todo um estilo, apesar de ser poema romanesco, para depois ler Ilíada, que é uma coisa mais agressiva, mais sanguinária, é uma história muito curta, né? São um hiato de tempo muito pequeno. Aqui não, aqui são 10 anos, aqui são 2 meses, 3 meses. Então, esses 2 livros são a base da literatura ocidental. Tudo que for feito, tudo, desde a Eneida de Virgílio, foi a primeira grande epopeia escrita, que eu vou citar daqui a pouquinho, né? A história da Eneida, epopeia escrita. Na verdade, todos basearam na métrica e no desenrolar de um drama da Ilíada e Odisseia. Camões, tá certo? O Paraíso Perdido de John Milton, Beowulf talvez um pouco menos, mas Beowulf também. Então, é isso que eu quero deixar claro. São livros que nós precisamos de ler, não só pela beleza artística, pela construção poética, que está tão hoje, no meu entender, meio decadente, né, na poesia, como também pela história e pelos valores, né, do que a gente conhece hoje como Ocidente, né? Apesar dos valores estão modificando muito, mas é o Ocidente, né? É a cultura que nós somos criados, né? E saindo disso, né, eu vou citar só 3 seguidores de Homero, né? Que é Pisândro de Rhodes, que no século VII a.C. escreveu Heracleia, que narra os feitos de Heracles; Clímaco, na Grécia, no século III a.C., que escreveu a Hécate; e Apolônio de Rhodes escreveu os Argonautas. São as 3 grandes epopeias pós-homéricas, também inspiradas em homéricas. A terceira epopeia, que merece ser estudada a fundo, que é impactante e que influenciou, juntamente com essas duas, todos os livros posteriores, é a Eneida. Na verdade, Eneida é a fusão da Ilíada e da Odisseia. Como é que é Eneida, né? Virgílio, né, foi um poeta, né, que surgiu num ciclo. Mais uma vez também a gente tem que entender um pouquinho da história, né? Num ciclo de Roma, onde Roma estava no seu apogeu, né? É o período que a gente chama de Pax Romana, né? E ele escreveu isso, né, em torno de 29 a.C. até 19 a.C., quando morreu na cidade de Nápoles. E ele escreveu isso em 10 anos, mas ele achou que estava incompleta ainda. E no leito de morte pediu para que ela fosse destruída. Eu fico lendo isso hoje em dia, eu falo, gente, o que precisa de mais disso aí, né? Que exigência, né? Mas isso é que é importante saber. E, na verdade, o seu verso, né, é tido como magistral. Talvez seja o verso mais bem elaborado em função de ter sido escrito, né? A Ilíada e a Odisseia eram histórias da tradição oral que foram escritas. Aqui já é a criação de um poeta. Com a morte de Júlio César, né, o imperador Otávio Augusto, né, que na verdade era sobrinho neto de Júlio,
ele apaziguou, né? Com a morte de Júlio César, que é o fim da República, né? Houve muitas guerras internas dentro de Roma, muitas guerras sociais, né? Civis dentro do Império Romano. E Otávio Augusto, ele conseguiu pacificar, né? Isso é chamado de Pax Romana, e foi a época do esplendor de Roma, né? Que Roma deixou de ser uma cidade de madeira para ser uma cidade de mármore, né? Isso é muito... todo historiador fala, né, que a Pax Romana é a expansão romana, né? Da grandeza, do glamour. E Virgílio foi um poeta máximo dessa época, e Otávio Augusto pediu que ele realizasse um poema, né, que narrasse, né, a história do povo romano, né? Porque a tradição oral falava o seguinte, que a Roma, na verdade, ela foi fundada por Enéas. Enéas era o segundo guerreiro de Troia, do lado de Heitor. Então, com o fim da guerra, Heitor morre, Enéas, semelhantemente a Homero, sai também vagando pelo Mediterrâneo, tá certo? Então, essa origem nobre, né, dessa nova civilização que se expandia pelo mundo conhecido naquele então, precisava de um pedigree, né, por assim dizer. Então encomendou-se a Virgílio uma epopeia que tentasse suplantar, inclusive, a Ilíada e a Odisseia. Então, quando Virgílio faz essa composição, ele tenta unir essas duas coisas. A Odisseia, que seria a aventura, né? Vagando pelo mar até achar o seu ponto de partida, e a Ilíada, que seria a guerra, né? Então, na verdade, Eneida narra a história de Roma, né? Porque, segundo a tradição, né, a própria Ilíada fala, né? Enéas tinha um destino a cumprir. Esse destino era construir a nova Roma, a nova Troia, quer dizer. A nova Troia foi Roma, né? E ele também ele era patrocinado pela deusa Vênus. E quem estava do lado, né, dos gregos era Juno ou Hera. Então, nessa aventura que ele estava predestinado, ele navegou pelos mares, e numa dessas tempestades ele cai na costa de Cartago, né, que seria hoje a Tunísia, né, e encontra a deusa Dido, a rainha Dido. A rainha Dido, deusa não, a rainha Dido apaixona por ele. Ele fica algum tempo ali, né? Mas o destino, os deuses, os amigos falam, não, Enéas, nós temos que ir embora, nós temos uma missão para cumprir. Então Enéas parte de forma sorrateira, de forma tácita, e com isso, no que Dido ficou sabendo, ela suicida, né? Suicida de amor, de tristeza. E Enéas navega, né, no mar Mediterrâneo e aporta, né, numa cidade pequenininha, né, perto do Lácio, né, onde que é a Roma atual, né. E ali ele chega e encontra um templo de Apolo e pede, né, para o oráculo, né, falar o destino dele, o que ele tinha de fazer de fato, se era isso mesmo a sua missão a cumprir. Aí ele pede para chegar ao mundo dos mortos e ter com seu pai. Ele vai até os mundos dos mortos, o pai dele mostra, tá vendo ali, olha, mostra o futuro para ele, aquele grande imperador ali, olha, daquele grande império, é nosso descendente, é Otávio Augusto. Então você tem uma missão para cumprir, você tem que sair daqui, chegar até a terra dos deuses, do rei latino, e tentar fazer uma aliança com ele, com esse povo que sobrou de Troia, que você seria a expressão máxima, né, e seus guerreiros, fazer uma, digamos assim, uma composição com eles e criar uma nova civilização. E assim foi feito. Enéas saiu, Enéas encontra o rei latino faz o cortejo com ele, enxerga nele uma pessoa importante, um grande aliado, oferece a sua filha em casamento, que seria Lavínia, e tenta fazer uma composição. Só que tem que Lavínia já estava assim, um pouco no passado, prometida por um rei chamado Turno, que era o rei dos Rútulos, que era uma tribo que vivia ali naquela circunvizinhança, naquela circunvizinha do rei latino. E começa toda a intriga, né?
Deus fica de um lado, o outro fica do outro, como em toda a epopeia clássica, e termina por Enéas matar Turno, desposar de Lavínia e criar uma nova, digamos assim, civilização, um novo povo, né, que seria a mistura do herói de Troia, né, e o povo que vivia ali no Lácio, né, essa tribo do Lácio, os latinos. Né? Porque na Ilíada, diferente de Odisseia, Odisseia é muito claro o que é o bem e o mal. É bem Hollywood. Quando você vê um filme de Hollywood, no início você já sabe, né? Quem que é o bom e o mal. Não é verdade, Ju? Você já escolhe. A gente acaba torcendo pelo bom. Né? Então aqui, na hora que você começa, né? Aqui já começa lá no palácio de Homero, os pretendentes chegando, você sabe que aquilo ali vai acabar mal. Né? Que Ulisses chega e vai matar. Aqui não. Aqui não tem um juízo de valor. Quem que é melhor? Troia ou a Grécia? O tempo todo toda uma contenda, mas ela não fala quem que é melhor, qual que é a civilização que é melhor. Todos dois se respeitavam mutuamente. A grande, que a gente deve relembrar de novo, vou repetir, mensagem, é que as nossas ações, elas têm que ser, né, bem pensadas, porque elas vão causar consequência. Essa é a mensagem da Ilíada. E aqui não, aqui é uma história, uma aventura que tem um lado bom e um lado mau. Então, por a civilização troiana no seu lado mal, não ser a pior, então para Roma era muito importante. Não, nós somos descendentes de uma civilização muito grande, apesar de ter pedido a guerra, mas ela não era pior do que a outra em maneira nenhuma. Foi um acidente, por assim dizer. E isso é muito importante, né? Que 12 gerações depois, né? 12 gerações depois, o deus Marte com a Rhea Silvia tiveram 2 filhos, Rômulo e Remo, que fundaram Roma. Então, Rômulo e Remo, na verdade, 12 gerações depois, são descendentes de Enéas. E aí que começa a civilização romana. Então, Otávio Augusto precisava, né? Nós estamos hoje um grande império, mas não um tempo passado, né? Rômulo e Remo foram pastores, né? Que foram alimentados por uma loba. É bonito tudo, mas é muito pouco magnâmico, né? É muito pouco grandioso. Então nós vamos procurar a nossa tradição. Então pediu Virgílio que fizesse, né, essa epopeia, se pudesse suplantar as duas, né, Ilíada e Odisseia, para se dessa forma criar toda uma genealogia, né, nobre, né, para a grande civilização que se despontava naquele então, que era Roma Antiga. Então, esses 3 livros são de fundamental importância para que nós possamos conhecer toda a tradição ocidental, né, e a literatura, porque tudo que foi escrito depois disso, de certa forma, foram baseados nessas histórias. Você vê que Ilíada e Odisseia, Enéas, na verdade, é uma compilação de Ilíada e Odisseia. Os personagens, Enéas está aqui na Ilíada, e vai, tá certo? E vai ser a continuação na Eneida, que vai ser, né, digamos assim, né, os ancestrais da civilização romana, que até hoje a gente vive com muita coisa que ela nos deu, por exemplo, aquedutos, banhos, higiene, direito romano, tudo que a gente vive hoje em dia foram os romanos que nos deram. Então a civilização romana está dentro do nosso dia a dia, tá certo? E o que a gente precisa de mostrar hoje na escola, para os alunos, que está se esquecendo, é que a gente vive hoje muito em função do que passou. Né? Nós não podemos esquecer essas grandes civilizações. Depois disso, na época romana, né, após Virgílio, eu não as li, né, essas 3 aqui eu já li, tem a Farsália de Lucano, a Tebaida de Públio Papino Estácio, e sobre o rapto de Proserpina de Claudiano. Né? São citados, né? São também epopeias que tentaram imitar Virgílio, tentaram imitar Odisseia, que são importantes do ponto de vista literário, né? Quem se dedica à literatura clássica provavelmente já leu, né? Mas que não são tão importantes assim. Né? Essas que são a essência. E no século XI, na Pérsia, também tem uma grande epopeia. Né? O poeta Firdousi, né,
fez uma obra requintada que conta toda a história da peça em 60.000 dísticos, né? Assim como Eneida no Ocidente, essa obra serviu de modelo para toda a produção oriental do gênero. Toda digamos assim, Oriente, né? Oriente, não no Oriente Médio, né? Mas o Oriente mais profundo ali, né? Em volta do Mar Cáspio, né? Em volta do Mar Negro, essas civilizações pro lado de lá, né? Elas foram inspiradas um pouco nesse poeta Firdousi. Depois disso, vem a época medieval. Na época medieval, houve um certo, não vou falar esquecimento, mas houve um certo desprestígio dessas três grandes epopeias: Ilíada, Odisseia e a Eneida. Porque a Europa, ela estava vivendo uma mudança, né? O Império Romano havia ruído, né? As tribos bárbaras, que nunca foram subjugadas pelos romanos, invadiram o Império, né? E o Império era vasto, ele ia desde a divisa da Inglaterra com a Escócia. Eu tive a oportunidade de conhecer as muralhas de Adriano, né? Adriano foi o último grande imperador que botou fim a isso aí. O Império Romano está crescendo demais, senão ele vai ficar inadministrável. Vamos botar um fim nisso aí, né? Então, ele ia desde ali da Grã-Bretanha, né, até ali ao Oriente. Então, com essa ruína do Império, essas tribos germânicas que havia o tempo todo, Roma tentou conquistar, que estão acima do rio Reno, e nunca conseguiu, mas que tinham uma pressão muito grande, eram muito temidas, né, começou a invadir o Império Romano, né? Aí os vândalos, né, e visigodos, né, foram para a Península Ibérica, ficaram 200 anos ali em Portugal e Espanha, os alanos e assim por diante, e uma tribo chamada dos anglo-saxões, né, que saiu da região que hoje é Dinamarca, né, invadiu a Grã-Bretanha, né? E essa tribo, né, chegou lá para o ano do século V depois de Cristo e encontrou os celtas, né, que os celtas eram, digamos, os índios da Grã-Bretanha, né, os primeiros habitantes, né? E esses celtas, eles miscigenaram um pouquinho com os romanos, mas tinham toda uma tradição. As histórias de Rei Arthur é isso, são os anglo-saxões tentando invadir a Grã-Bretanha, e Arthur, o cavaleiro da Tábua Redonda, representava os povos primitivos ali, né, na Grã-Bretanha. E esses povos que vieram eram muito sedentos, né, eram muito belicosos, eles tomaram conta da Grã-Bretanha, né? E eles tinham toda uma tradição germânica, né? Todo o panteão também germânico, né? Que era bárbaro. Bárbaro não significa atrasado também. Bárbaro era tudo aquilo que não era do mundo latino, né? Ele era um bárbaro, ele não conhece, né, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, não conhece o direito romano, ele é um bárbaro. Mas eles tinham também toda uma tradição. E essas epopeias, elas começaram a ser escritas não mais no latim e no grego, que eram as línguas clássicas, né? Toda a antiguidade, por exemplo, a Eneida foi escrita em latim, Ilíada, Odisseia em grego. Ela começou a escrever na língua vernácula, né? Então, a anglo-saxão, né, era uma língua muito primitiva, que usava elementos latinos nas letras, mas usava também elementos rúnicos, né? E a grande epopeia medieval, é Beowulf, que é esse livro aqui, que eu tive a oportunidade de comprar com muita dificuldade. Ele é bilíngue, aqui tem escrito em anglo-saxão antigo, e aqui está escrito em português. É uma epopeia maravilhosa. Essa epopeia, ela é conhecida de muita gente porque ela chegou a filme também, como a Ilíada, mas poucos conhecem como literatura. Fiquei sabendo que esses joguinhos aí dessas crianças hoje tem essa história, não sabia, me contaram há pouco tempo, Beowulf, e ela narra o seguinte, né? Ela narra um herói, né, chamado Beowulf, que ele era um geata, né? O geata é uma tribo anglo-saxona que vivia na Suécia, né? E seus feitos, que era um cara muito forte, né? Muito leal, né? É um poema muito bonito, é um poema que usa aliteração. Aliteração é quando você tem a rima no início, né, da frase, viu, Júlio? Não é igual a nossa rima clássica, né? Que é no final, é no início, né? E está para a literatura britânica, né, como Ilíada, Odisseia, tá certo? Ele é um livro que já traz
algum componente religioso cristão, tá certo? Porque um dos monstros é tido como exemplo do mal, mas ele é relatado como descendente de Caim. A figura de Cristo fala eventualmente no texto, mas basicamente é um texto pagão, né? Quer dizer, tem aquela cultura pagã, aquela cultura antiga, né? Dos povos germânicos, né? E esse livro, a gente tem que ler com dois objetivos. Primeiro, os valores anglo-saxões, que refletem um mundo no qual se tinha por certo que guerra era uma coisa muito importante. Esse povo foi muito belicoso, também como Roma, né? Eles saqueavam, né? E assim que foram enriquecendo, não é verdade? Hoje a Dinamarca, a Suécia, a Noruega é exemplo de nações extremamente desenvolvidas, mas elas foram criadas pelos saques. Foram muitos saques do Império Romano. Eles saqueavam e eram muito cruéis. E fizeram cidades como Estocolmo, Oslo, né? São cidades riquíssimas, né? Mas que foram feitas de saques pós-Império Romano. Então, e também do ponto de vista ético, né? Já tem também uma contaminação cristã aqui, né? O bem e o mal, né? Quer dizer, eu vou citar agora a historinha mais ou menos como é que é, mas os vilões representam o mal, já é uma ética já, de certa forma, cristã, né? Que já vai entrando, né? Que esses povos começaram a ser cristianizados, tá certo? Com a decadência do Império Romano, né? Antes de Roma cair, né, Constantino colocou a religião católica como religião de Estado, a modificou, né? Se você for ler a história do cristianismo, a gente vê que não é bem assim, né? A gente conta, né? Datas, tudo foi mudado no Concílio de Nicéia, né, por Constantino, e que liberou, né, o cristianismo como uma religião importante, e todos esses religiosos eles começaram, né, a pregar para esses povos pagãos. Então, nesse livro aqui ainda, o paganismo é muito intenso, mas já tem alguma sutileza cristã. E o que é essa história? É um livro extremamente fantástico, né? Do ponto de vista fantástico. Beowulf é um rei geata, né? Que ele sai lá da Suécia, vai até a Dinamarca, né? Para tentar salvar o rei Rodogário, né? O rei Rodogário, né? Era um rei que era atormentado, né? Porque ele fez um grande salão, né? Os germânicos, né? Quem já assistiu aquela série Os Vikings, né? Não sei se muitos de vocês assistiram, mas ali tinha um grande salão, né? Os vikings reuniam num grande salão de madeira. E ali celebravam são as festas, né? Eles bebem muito, né? Com cerveja e hidromel, que seria o destilado deles, né? Uma bebida de mel. E toda noite, né? Sempre tinha festa. E tinha um monstro que morava, né? Com sua mãe numa gruta subterrânea chamado Grendel, que devia ser um pouco neurótico, não gostava da barulhada, né? Das festas. Então Grendel ficava demoniado, né? Com raiva, né? Daquela alegria. Ele era um cara meio, né? Meio casmurro, né? Não gostava de festa, não gostava de barulho. E sempre tinha festa lá no grande salão. E Grendel vinha, Grendel era um monstro, ele tomava algumas formas e chegava lá e comia as pessoas, né? Quer dizer, então no livro já mostra que Grendel é o mal, representa o mal. Ele é descendente de Caim, né? Já mostra como é que a cristianização já começou com esses povos romanos. E ninguém dava conta disso, precisava de um herói, né? Aí chega Beowulf, né? Beowulf que é tido como um guerreiro tipo Ulisses, né? Tipo Aquiles, né? Você vê que a influência também de Ilíada Odisseia, quem escreveu já tinha lido, já estava lá, né? Já tinha lido Eneida. Um cara diferente, inteligente, e mata o Grendel com as mãos, porque Grendel tinha uma pele tão grossa que espada não furava. Então Beowulf conseguiu dominar esse monstro com a mão, desarticular, quebrou o braço e matou. E ele morre. E aí a mãe fica furiosa, né? A mãe era uma monstra também, que tomava várias formas, né? Tipo uma sereia também, para seduzir Beowulf, ela se transforma numa mulher bonita, depois num dragão, e assim por diante. E Beowulf mergulha nas profundezas desse lago, né, subterrâneo, e a mata também. E depois disso, no livro, existe um hiato aqui, não sei, mas não lembro mais qual canto, né? Existe um hiato de tempo e parece Beowulf já velho, como rei, né? No seu povo lá, né? Lá na Escandinávia, né? Na Suécia, no seu povo. E
E tinha um dragão para matar também, que estava começando a azucrinar a vida deles. Eu sei que Beowulf acaba, velho, matando o dragão, mas os ferimentos desse combate acabam o levando à morte. Então, na verdade, isso é que é a história de Beowulf. Apesar dela ter sido escrita, narrada na Grã-Bretanha, ela conta a história do mundo bárbaro da Escandinávia. Assim como a Eneida, né, foi escrita em Roma, ela narra a guerra, um herói que veio da guerra de Troia e que foi, digamos assim, um ancestral nobre do povo romano, tá certo? Assim como, né, Homero já estava na Jônia 300 e poucos anos depois da guerra de Troia, né? Já era mais a civilização creto-micênica que tomava conta, e sim os dóricos desse mundo grego. Ele narra esse passado heróico. Então, você vê que existe uma referência, uma analogia, toda uma estrutura narrativa que se assemelha muito, certo? Do ponto de vista literário. Por isso que a gente continua sempre, e vai sempre continuar a achar que Ilíada e Odisseia é a base de toda a literatura ocidental. E quais são, tirando isso, os outros grandes, digamos assim, os grandes epopeias medievais, né? O que eu li foi essa, né? Mas eu vou citar várias, né? A canção de Rolando e a Gesta de Carlos Magno foi escrita na França, a canção dos Nibelungos na Alemanha, tanto é que Richard Wagner compôs várias músicas, né? A canção dos Nibelungos, o Cantar de Mil Cid na Espanha, né? Cid foi um herói que tentou expulsar os árabes, né? Conhecido em literatura, em filme, né? A Kalevipoeg, né? Que é uma epopeia nacional da Estônia, a Kalevala da Finlândia, o poema épico da África de Francesco Petrarca, que foi escrito em 1312, e esse é muito importante, que vai influenciar Camões, né? Petrarca foi o grande poeta no qual Camões se espelhava, os Lusíadas de Camões, que eu acho que depois do Beowulf, não é só eu que acho, é a maioria das pessoas, como a maior obra, tá certo? Posterior de epopeia, né? Que é a epopeia nacional portuguesa, né? E o gênio camoniano conseguiu, né, dar todo um aparato, né, das vitórias portuguesas no descobrimento. Orlando Apaixonado de Mateu Maria Boiardo, Orlando Furioso de Lovi Carioso, A Rainha das Fadas de Edmundo Spencer, nenhum desses eu li, tirando Camões. Jerusalém Libertado de Torquato de Tasso, é muito famoso. Aqui o ideal de cavalaria é substituído pelo heroísmo cristão das cruzadas. Viriato Trágico, que foi escrito em 1699, Brás Garcia de Mascarenhas, poeta e aventureiro português. Ele viveu inclusive no Brasil nesse período, né? E tentou imitar Camões também numa epopeia camoniana de aventuras, né? Etc. A Cristíada, né, que foi escrita em 1611 pelo poeta religioso espanhol Diego de Olleda, né, que é uma epopeia sacra, né? O Paraíso Perdido, né, que é uma epopeia sacra do grande inglês John Milton, que é uma obra-prima que eu vou falar daqui a pouco, que esse livro aqui, que para mim é o livro mais difícil de ler. Eu já li uma vez, estou tentando pegar fôlego para ler de novo. É uma epopeia complicadíssima, muito bem redigida, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. E no Brasil tem características épicas os poemas Caramuru, de Santa Rita de Durão, e a Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães. Então, após o Renascimento, né, após a epopeia medieval, eu acho que tem duas grandes epopeias que eu já li, que merecem destaque, né, que é o Paraíso Perdido, de John Milton, e os Lusíadas de Camões. Eu vou tentar fazer uma síntese rápida dos dois. Como eu havia dito, o Paraíso Perdido, para mim, é o livro mais difícil dessas epopeias para ler. Pela construção magnífica, pelo caráter erudito, porque John Milton, aos 16 anos, ele lia e escrevia grego, hebraico, latim, italiano, lia e escrevia muito bem. E sua língua pátria, que era o inglês.
Ele era um puritano, né? Pertencia à corrente puritana, né? Um religioso, né? Muito radical, né? Tinha rompido com a Igreja Católica, né? Os puritanos, né? Colonizaram os Estados Unidos. E era um republicano também, né? Essa epopeia, ela foi escrita no século XVII, né? Que talvez o século maior da literatura inglesa, e ele é considerado, com Shakespeare, né? As obras-primas da literatura da Grã-Bretanha, né? Ela conta o seguinte, o assunto, né, Eugênesis, né, foi um livro escrito em verso branco, né? O que é verso branco? Sem rima, decassílabo, existe um ritmo, né? Se você for ver, existe um ritmo, tá aí talvez a dificuldade de tradução, porque quem traduz bem tenta colocar esse ritmo, né? Essa entonação no texto, né? E o assunto é a criação do homem e a queda de né? E a queda de Adão e Eva, né? E a expulsão do paraíso, né? O Satã de Milton é um dos personagens mais dramáticos, né? Da literatura universal, né? E há muitas heresias tácitas no texto, tá certo? Muitas heresias tácitas no texto. O Satã, né? Nessa epopeia, ele se sente traído por Deus, né? Preterido, né? E promove uma revolta, né? Porque ele se achava até importante, ele se achava que tinha também poderes muito grandes, que Deus já tinha colocado, né, do seu lado direito Cristo, né, seu filho, né? E ele também ele se sentiu traído. Então ele arregimentou um terço dos anjos, né, que existia no céu, né? E criaram essa revolta, né, lá no céu com Deus e foram expulsos, né? E lá no inferno, né? A história é essa. Eles tentam tramar, né, uma revolta contra Deus, né? Já que o céu não podia, né? Vão trair, né? A criação divina de certa forma, né? Que é o homem, né? E dessa forma John Milton narra a vinda de Lúcifer à Terra, né? Em forma de serpente, né? No intuito de seduzir Eva, né? E fazer Adão comer o fruto, né? Mas o Satã de Milton é um Satã um pouco diferente. É um Satã que ele fica até com um pouco de dó de trair, tá certo? De fazer Eva, né, e Adão comer a maçã. Então existe uma certa dualidade. E após a morte de Milton, descobriram um livro dele que estava escondido, né, que ele escreveu no editor, chamado Doutrina Cristina, repleto de heresias. E nesse livro, Milton deixa explícito que não acreditava na criação ex nihilo, ou seja, do nada, e nem na divindade de Cristo, correto? Então, apesar de ser um puritano, ele era um heresiarca, né? Então, a beleza do livro está aí, né? Porque de forma muito tácita, né? Ele esconde isso dentro do texto, né? Apesar de ter um texto tido na época como um texto puritano, na verdade, ele é cheio de heresias, que só posteriormente elas foram compreendidas, né, de forma sublimiar, né, após entender, né, a cabeça de Milton, né? E há muita mitologia grega nesse poema, né? História bíblica, referências biográficas, paralelos com mitologia, há muita erudição, né? Temos que ler com nota de rodapé, né? Até anotei isso aqui, né? E é um livro muito, 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 de certa forma, difícil, né? Na verdade, né, é uma epopeia sobre o pecado original, né? E Milton, numa dessas heresias, ele até, de certa forma, deixa claro que ele acredita na absoluta liberdade da vontade humana. Então, é muito interessante como é que um livro, um puritano, foi escrito numa época, de uma forma tão densa, uma história tão densa, tão complexa, né? Para ele passar essa ideia, né? Clássica, né? Que Satanás estava errado, né? Mas no fundo, dá para entender. A gente, com o tempo, começa a perceber que nada disso é verdade para ele, tá certo? Então ele deixa tudo claro nesse livro. A beleza desse livro está aí, por isso que a dificuldade de ler também, porque é um livro cheio de códigos, entre aspas, né? de coisas assim, subterfúgios, de metáforas que transparece toda essa heresia que ele tinha em relação à própria religião que ele defendia
e que ele, de certa forma, era até um pouco radical. Então, O Paraíso Perdido também é um texto que todos deviam ler, mas acho que antes disso nós temos que passar pela Ilíada, pela Odisseia, pela Eneida, porque é complicado, né? Quem consegue ler no inglês, né, a tradução, fica às vezes talvez um pouco mais fácil, porque toda tradução é difícil, né? Confesso que às vezes eu recorro ao inglês aqui do lado, mas é difícil, é um texto difícil, mas lindo, o livro é muito bonito. E a última grande epopeia é Os Lusíadas de Camões, né? Que tem muito, né, de nós, acho que todos nós aqui de geração mais, que já passa de certa idade, aí, estudou alguma coisa na escola, né? Algumas frases, algumas interpretações, né? Esse livro é muito interessante, né? Que é da Biblioteca Nacional, eu comprei em Portugal, e é um livro que pequenininho de bolso, mas ele, na verdade, é uma cópia, né, do livro original de Camões, e inclusive a introdução aqui é do português daquele então, né? O português, o português escrito naquela época, que tem muita coisa com o espanhol hoje. A gente nota que muitas palavras eram parecidas com o espanhol de hoje. E quem que foi Camões, né? Camões é um cara, né, que talvez tinha nascido de uma pequena nobreza e era ávido por dinheiro e por poder. E ele tentou ali na corte, né, ocupar espaço, mas antes disso ele era um cara brilhante como poeta, certo? E antes dos Lusíadas ele escreveu várias coisas, né, muito boas, vários poemas lírios. Mas ele queria poder, né, e Portugal estava na época de descobrimento, né, de aventuras, né, então ele não conseguiu nada em Portugal, ele se aventurou para o mar, né? Ele chegou até Macau, em Goa, tá certo? Tentando fazer fortuna lá, mas eu acho que não conseguiu. E arrumou muita confusão, parece que ele era muito briguento, arreliento, né? Muitas arrelias. Mas nesse período de aventura, ele escreveu os Lusíadas. E não sei se em Goa, ou não lembro mais, ou em Macau, ele não tinha nem dinheiro para voltar. Os amigos se reuniram, arrumaram um jeito de voltar de novo para Portugal. Em Portugal, né, ele leu essa obra para o rei, né, Dom Sebastião, que era o rei naquela época de Portugal, né, do descobrimento. E Dom Sebastião, acho que deu para ele um certo quantia de dinheiro, que ele viveu de forma razoável até o final de vida depois dessa epopeia. Essa epopeia, seguindo o exemplo de Ilíada, ela tenta narrar os feitos portugueses, né? Portugal nessa época era a nação mais importante da Europa, né? Não soube administrar o que conseguiu, né? Na verdade, perdeu tudo. Se tornou um país pequeno de novo, né? Mas era o país mais importante, né? Portugal e Espanha, né? O mundo, né? Além mar, né? Eu não sei se todos sabem, né? Isso só foi possível, né, quando os otomanos, né, os turcos, né, dominaram Constantinopla, né, que todo o comércio era feito pela Rota da Seda. Então, a Rota da Seda, né, com Bizâncio, o comércio era feito ali, né? Constantinopla era o Império Romano do Oriente que ficou, né? Do Ocidente foi fragmentado, mas o Oriente continuou com seus imperadores orientais. Quando os turcos, né, há mais de 200 anos, eles tentavam conquistar essa região. Quando eles saíram da Ásia, passaram pelo estreito de Bósforo e entraram em Constantinopla, né, que hoje é Istambul, né, eles fecharam toda a Rota da Seda. Né? Então o mundo tinha que arrumar uma outra via de mercado, de mercadoria, né? Outra rota, porque a Índia com as especiarias, China, esses países da Ásia Central, né? Afeganistão, Turquemenistão, né? Tapetes, ervas, todas essas coisas, de certa forma, de luxo que a nobreza europeia consumia, né? Passavam por ali. Os turcos fecharam, nós temos que arrumar outra rota. A rota tem que ser via mar. Então foi o descobrimento que proporcionou isso aí, essas novas rotas de comércio. E com isso, descobriram toda a África de Baixo, né? A América, né? A Espanha
né? A América do Norte, a América Central, né? E o Brasil concentrou-se também na América do Sul, a África, né? Mas esse descobrimento não foi uma grande aventura linear, foi de cabotagem, né? Os portugueses iam, chegavam na costa da África, ali arrumava outro piloto para o navio, né? Morria gente, matava, pegava outras embarcações e outra tripulação e foram picando até chegar lá na Índia. Mas a beleza de Camões é que ele conta a descoberta portuguesa de uma maneira só, né? Principalmente de Vasco da Gama, né? Que tem pedaços muito bonitos ali quando passa num Cabo de Boa Esperança, né? Ele também traz referências dos deuses do Olimpo, né? Em favor e contra os portugueses, como na Ilíada e Odisseia, né? Tá certo? Vênus sempre teve favor dos portugueses, tá certo? Imitando a Eneida de Virgílio, né? Porque Vênus estava do lado dos troianos e estava do lado de Enéas. E Baco, né? Nessa hora aí que ele colocou o rei Baco, ele era o deus que defendia esses povos do Oriente, tá certo? Isso tudo é inspirado na Ilíada e Odisseia. Tem os dramas, os deuses entram no meio, nas situações difíceis de navegação, fica a favor de um, a favor de outro. É a mesma narrativa, a mesma estrutura, usando o mesmo tipo de verso e a mesma concepção de criação, né? São versos também decassílabos, né? Igual a Eneida. E Camões propõe que os portugueses, né, nessa aventura, são escolhidos para uma nova cruzada, né, de difundir o cristianismo, né? E também isso é a mensagem que ele deixa, né? É uma nova cruzada. As cruzadas já tinham acabado há quase 300 anos. É a nova cruzada, né? Nós estamos descobrindo novos mundos, né? A gente tem que ler tudo com esse olhar, esses livros. Nós estamos descobrindo novos mundos e nós somos agora o povo escolhido, né? Não só para descobrir, mas também para difundir, né, a religião que era a religião de Estado na época, que era o cristianismo, né? Mas ele questiona entre linhas que essas navegações também se transformarem em rapina, em saques apenas. Então, Camões, ele é muito crítico do seu tempo. Ele tinha uma certa mágoa, tá certo? De não ter sido assim, digamos assim, muito escolhido na corte, de ter sido um pouco deixado de lado. Ele tem um rancor no livro, tá certo? Então, quando ele pode, ele espeta. Ó, a gente está fazendo uma grande cruzada de descoberta, de difundir o cristianismo. Mas cuidado, hein? Isso pode se transformar numa rapina também, tá certo? E ele faz digressões também, no meio do texto, do tratamento que a corte dava para ele. Ele faz queixas, lastima, tá certo? Às vezes numa frase lá, por isso que tem que ler isso com calma, você tem que ler 1, 2, 3, 4 para entender o texto direito. Ele lastima em alguns momentos que ele é incompreendido, que ele é um grande poeta, tá certo? Num patamar de Homero, de Virgílio, mas ele não tem valor, tá certo? Como todo artista, né, tem uma certa vaidade, como todo herói, né, quer ter a glória. E ele também comete esse pecado, né, que é humano, né? Então essa é os Lusíadas. A gente tem que ler com vários olhos. Não é só uma aventura de descoberta. Não é só uma aventura que narra os feitos portugueses. Na verdade, é uma maneira de fazer isso, né? Como Virgílio fez com a Eneida, mas também mostra, né, que os portugueses tinham uma missão, né? Os portugueses também tinham que tomar cuidado que eles poderiam, essa missão, não ser profícua. E também ele lamenta, né, que ele era uma pessoa importante e não tão reconhecida. Então, eu não sei se eu falei foi muita coisa em pouco tempo, né? Se ficou claro. E numa outra oportunidade, se me derem, né? Se quiserem, eu posso falar um livro em especial, porque aí a gente vai poder, né, dissertar com mais carinho um desses textos. Mas, a grosso modo, é isso. Eu acho que a gente não pode esquecer de ler isso aqui. Eu acho que nós não podemos morrer sem ler algum desses livros, porque isso é a base da literatura. E quando a gente lê isso, a gente se sente um pouco reconfortado, né? Quer dizer,
eu estou indo desse mundo, né? Eu estou nesse mundo, mas eu conheci um pouco da literatura desse mundo, né? É o que inspirou muita gente, né? A maioria dos quadros clássicos, né? Em cenas de Ilíada, Odisseia, de Homero, de Beowulf, né? Os grandes pintores pintaram isso, né? Hollywood cansou de fazer filmes com isso, né? Quer dizer, isso são histórias que vão ficar, né? O grande violonista Baden-Powell tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte, que o artista é igual ao sorvete. Alguns são igual ao sorvete. Quando coloca no sol, derrete. Né? Essa frase eu li na minha juventude e eu não esqueço nunca. Isso aqui não são sorvetes. Isso vão ficar para sempre. Se a raça humana, né, continuar, né, daqui 1000, 2000, 10, 20 mil anos, 100 mil anos, provavelmente esses textos serão estudados, serão lembrados, certo? Mesmo que o mundo seja totalmente diferente, mas se nós chegarmos nesse futuro distante, tá certo? O nosso passado é esse aqui. Hoje eu estou no século 21, mas eu tive um ancestral há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás, que proporcionou que chegasse até hoje. E a literatura é isso, tá certo? E às vezes há alguma coisa no meu traço externo ou no meu traço interno que reporta, né, um atavismo desse ancestral. A vida é isso, a literatura nada mais é do que um reflexo, né, da nossa capacidade humana, né, da nossa maneira de narrar, dos nossos feitos, as nossas glórias, os nossos defeitos. Por isso que é importante ler, porque são coisas profundas, muito profundas. Muito obrigado pela oportunidade.